Pare um instante. O que você vai ouvir agora pode mudar sua vida. Foi um caos. Porque essa pessoa ficou apavorada com esse negócio de ouvi-lo dizendo que morria de medo de uma alma de outro mundo, alma penada. E aí foi um desespero para ele. E foi um desespero para a mulher também. Então muita gente aí crendo em alma penada. Há algumas pessoas, como o Milton Nascimento coloca, eu creio na fé, faca amolada, já viu esse tipo de fé? Fé que cega, que não crê em nada, não sabe para onde vai, né? Não é esse tipo de fé que a Bíblia está falando. Para você ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus. A nossa fé tem um objeto. A fé também que Deus exige de nós não é uma fé temporal. Há muitas pessoas que têm uma fé assim, sazonal. É uma fé que surge e eclode num determinado momento, principalmente quando as crises aparecem, corre para o altar, reza para tudo quanto é Deus, para tudo quanto é entidade, para tudo quanto é demônio, sem saber, para tudo quanto é santo, guru, e vai rezando, acendendo vela, né? Mas é fé temporal. É uma fé que está baseada numa necessidade imediata, mas que não leva a nada, ou nenhum compromisso, porque amanhã o problema resolveu, Deus foi deixado de lado. E quando esse tipo de fé acontece, se dá muito bem aquilo que Chico Buarque expôs numa música dele, dizendo que se o santo não responder, daí um pouco os adoradores deixam o santo a pé e ele que se vira para voltar para casa. Não é esse tipo de fé que a Bíblia está falando. A fé que é exposta aqui nas Escrituras Sagradas é uma fé que diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então nós precisamos definir isso aí. Nós cremos em Jesus. O que significa isso? O que fez Jesus? A palavra de Deus nos diz que Deus resolveu morar entre nós. E Ele encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu num tempo da história. Ele morreu por nós. Ele levou sobre si a nossa culpa. Lá naquela cruz Ele estava levando sobre Ele o meu pecado, a minha vergonha, a minha humilhação. Fé no Senhor Jesus Cristo significa: eu compreendi o que Jesus Cristo fez por mim, e eu desisto de salvar a mim mesmo, mas eu creio que Jesus me salvou. Eu gosto muito de uma declaração que eu aprendi na Igreja Católica ainda, e ela dizia o seguinte: Ele é o Cordeiro de Deus, pode falar, que tira o pecado do mundo. Dá para falar mais forte? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós estamos falando. Um dia Jesus naquela cruz tirou, Ele, o Cordeiro de Deus, tirou o meu pecado. Ele levou sobre Ele mesmo a minha vergonha. Eu não era capaz de salvar a mim mesmo, Ele me salvou. Eu entendi o que Cristo fez por mim, e a minha vida agora está baseada na justiça de Cristo e não na justiça que eu tenho. Não é uma questão de autossalvação, mas é uma questão da salvação que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Como pastor, todas as vezes que alguém vai se batizar na igreja, uma das perguntas que a gente faz é: dá um pouco da sua história de fé. Como é que é a sua experiência com Jesus? E por que você está querendo ser batizado? Eu confesso, meus queridos irmãos, que às vezes eu me sinto muito frustrado com as respostas que dão. Às vezes eu fico muito feliz com as respostas que dão. Mas eu me frustro quando a pessoa fala assim: não, eu fui à igreja, gostei muito do louvor, o pessoal que dirige louvor é um pessoal muito simpático, né? Aí eu gostei da igreja, eu fiquei na igreja. Essa resposta é uma resposta boa, mas ela não é suficiente. Ou então as pessoas dizem: não, desde a primeira vez que eu vim na igreja eu gostei demais, porque os diáconos são simpáticos, né? Há controvérsia, mas os diáconos são simpáticos e tal, então eu gostei muito da recepção que me deram. É muito importante que os diáconos sejam simpáticos, e os nossos diáconos, na verdade, o são. Mas é insuficiente a resposta. Ou então dizem: eu gostei muito do sermão do pastor e que resolvi ficar. Ok, me dá um certo elogio, é uma coisa boa para a minha alma, mas isso não é suficiente. A resposta certa é: eu entendi o que Cristo fez por mim. Eu criei naquilo que Cristo fez por mim. Eu entendi que um dia Ele foi para aquela cruz.
Ele era justo, a palavra de Deus diz que ele se fez maldito em meu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu entendi que Jesus pagou o preço do meu pecado. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Ele lavou os meus pecados e agora em gratidão eu quero segui-lo. Eu criei no que ele fez por mim. Eu tomei posse disso para a minha vida. Essa verdade é para o meu coração. Isso é fé evangélica. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas o texto diz mais, meus queridos irmãos. Essa fé é essencial, sabe por quê? Por causa da implicação que essa fé tem para a minha casa. É interessante que a pergunta que o carcereiro faz aqui é uma pergunta individual. Que farei, senhores, para ser salvo? Eu preciso de salvação. É uma questão minha. Eu estou preocupado com minha alma. O que é que eu faço para ser salvo? Os apóstolos poderiam ter dito: crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Mas a resposta bíblica aqui não é crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. A resposta bíblica aqui é crê no Senhor Jesus e você vai experimentar a salvação, e a sua casa também vai experimentar salvação. A pergunta vem no singular, mas a resposta é plural. Deus está preocupado com a salvação sua, mas Ele quer também, penetrando no seu coração, levar a salvação para a sua família. Essa é a grande bênção. Essa é a grande bênção do Evangelho. Essa fé é essencial porque ela tem a ver com a vida eterna, e essa fé é essencial porque ela muda a biografia, o DNA da minha família. Ela muda a minha genealogia. A minha avó era benzedeira. Um dia ela teve contato com a Bíblia. Alguns de vocês conhecem a história. Uma Bíblia roubada. Literalmente, porque ela não tinha Bíblia. Morando lá no interior da França, onde eu nasci, né? Eu e Lohan, franceses, né? Saint-Marie de Mutam, né? Santa Maria do Mutum, interior de Minas Gerais, 38 casas quando eu nasci, hoje tem 9, está acabando, visita antes de acabar, né? E os homens resolveram entrar numa igreja para roubar o relógio. Era a única coisa que tinha, porque era aqueles bancos de madeira e cadeira e mesa de madeira, e roubar o relógio. Mas não tinha relógio, resolveram roubar a Bíblia. Essa Bíblia roubada caiu na mão da minha avó, Angelina, que não queria nada com a peteca, nunca quis nada com as coisas sérias de Deus. Mas a minha outra avó era uma mulher muito devota e louca para ler a Bíblia, mas nunca tiveram a oportunidade de ter uma Bíblia na mão. A Bíblia não chegava lá. E naquela época os padres não incentivavam a leitura da Bíblia. E ela pediu o padre disse: não lê a Bíblia não, porque quem lê a Bíblia começa a ficar doido. E ela louca para ler a Bíblia. E quando essa Bíblia caiu na mão da minha avó Angelina disse: não quero leva esse livro daqui. Mas aí ela lembrou da minha avó Amélia, e ela disse: não, eu vou dar para a comadre Amélia, porque a comadre Amélia vai gostar desse negócio. Daqui. Guardou a Bíblia e deu para ela. A minha avó começou a ler a Bíblia, primeiro contato que ela teve com as Escrituras Sagradas, e ela disse que leu a Bíblia cerca de 5 horas. Ela perdeu a noção do tempo. E ali, debaixo de um pé de limão, ela entendeu o que Jesus Cristo tinha feito por ela. E ali ela entregou sua vida a Jesus. A minha avó foi a primeira convertida, sozinha, a Jesus, debaixo de um pé de limão, lá na roça. E a minha avó começou a falar de Jesus para sua família. E as pessoas se converteram. Meu avô, ele era esotérico, eu não sei exatamente que linha de esoterismo, mas eu sempre vejo essa aqui da Avenida Goiás aqui, essa fraternidade eclética, não sei o que, PPP, né? Eu falo assim, deve ser um negócio desse aí, né? Ele entrava para os quartos, fazia as rezas dele lá, para os gurus dele. Meu avô também se converteu. Tanto meu avô e minha avó foram para a igreja metodista, batizaram, e os filhos foram criados no Evangelho também. Agora o que é interessante, meu avô, quando já estava velhinho, esclerosado, ele começou a ficar com raiva dos pastores da igreja dele, porque ele acordava 5h30 da manhã no domingo para ir para a igreja, e pegava as coisinhas dele, ia para a igreja, e ninguém chegava na igreja 5h30 da manhã. Quando era 6h30, já estava cansado de esperar, ele saía xingando, batendo pé: esses pastores, tudo preguiçoso, não quer vir mais para a igreja, tal, isso aqui. Só tinha noção que era domingo, o horário para ele não interessava, ele tinha que acontecer na hora que ele quisesse, mas morreram na fé cristã.
O que é fantástico, meus queridos irmãos, é imaginar que Deus está querendo alcançar minha família. Deus quer salvar os meus filhos. Deus quer salvar a minha história. E é impressionante pensar nisso. Já viram quando o evangelho penetra numa casa, quando o evangelho vai alcançando outras pessoas, elas vão percebendo, não, aconteceu algo na casa, no meu coração, aconteceu algo na fulano de tal. E o que é isso? Eu preciso saber disso. O que é essa verdade? Eu quero isso para a minha vida também. Hoje, no testemunho que nós ouvimos, um dos irmãos estava dizendo exatamente isso. A minha mãe entendeu o evangelho. E isso fez muito bem para a alma dela. Glória a Deus. Faz mesmo, meu querido irmão. Olha o que aconteceu na família desse carcereiro. O carcereiro era um cara treinado para bater, para dar pancada. Ele mesmo tinha espancado o apóstolo Paulo e Silas. Agora, ele pega aqueles homens que ele tinha espancado e leva para a casa dele, vai fazer jantar para eles, meia-noite, 2 horas da manhã. Porque foi exatamente a hora, eles estavam cantando meia-noite. Depois que aconteceu essa cena toda, pegaram, olha no versículo 32, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, sei lá, para 2, 3 horas da manhã. Lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado de todos os seus. Vamos batizar todo mundo. O que nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós. Traz os meninos aí, traz a família toda, vamos batizar. E todo mundo é batizado 3 horas da manhã. Agora olha o que o texto fala. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Aquele homem que fez a marca é agora o homem que começa a curar as feridas. Aquele homem que era torturador agora passa a ser um homem que vai cuidar, vai ser aquele que vai exercer a terapia para os que sofrem. Que coisa fantástica que Jesus Cristo faz numa casa. Quando o evangelho começa a penetrar, meus queridos irmãos, numa família, é isso que acontece. Experiências de feridas mútuas começam agora a ser tratadas por Jesus. A palavra de Deus agora é explicada e as pessoas começam a se assentar ao redor da mesa para receber pessoas que antes eram torturadas. Continua no versículo 33 dizendo: então levando-os para sua própria casa, lhe dispôs a mesa. Vai fazer churrasco, vai fazer caldinho para doente, vai abençoar a vida, vai assentar ao redor da mesa, vai estudar a palavra de Deus. E os filhos começam a ver na vida do pai, e o texto diz, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ah, meus irmãos, isso é evangelho. O evangelho vai chegando na casa da gente. Muda a rotina, muda a conduta, muda a forma de ser. De torturador passa a ser restaurador. De gente embrutecida passa a ser gente que agora tem sensibilidade. É o evangelho que começa a entrar. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos dessa fé que é essencial, porque ela tem a ver com a sua vida eterna. E você não pode caminhar sem essas convicções no seu coração. E ela é importante, ela é fundamental para você, porque ela tem a ver com a história da sua vida, tem a ver com a sua família. A palavra de Deus sempre nos dá promessa para os nossos filhos e os filhos dos filhos. E a gente não vai abrir mão disso. Nós vamos sim nos aproximar da casa de Deus. Vamos orar pelos nossos familiares. Vamos amar, vamos cuidar. Vamos expressar Jesus, revelar o amor do Pai. Porque isso é evangelho. Por isso essa fé é tão importante. Porque essa fé é uma fé que se manifesta em solidariedade, em comunhão, em fraternidade. A minha oração é que não só aqueles que batizaram hoje, mas aqueles que estão hoje vendo essas coisas acontecendo, que são visitantes nossos, e aqueles que são membros da igreja, possam ver e dizer: eu quero mais desse negócio para a minha vida. Eu estou só começando, mas eu quero mais. Eu preciso aprofundar isso na minha história. E eu não posso abrir mão dessa fé. Eu devo estar sempre perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí lembrar que Jesus Cristo fez por mim. E trazer Jesus para minha casa, trazer a palavra de Deus para o meu lar, para celebrar a vida que Deus tem dado. Vamos orar a Deus. Nós estamos diante da palavra do Senhor, testemunhando que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, de eternamente. Porque conforme vimos que o Senhor sempre fez no passado, restaurando, mudando, salvando, o Senhor tem feito hoje entre nós. Por isso, Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa intervenção que o Senhor fez no mundo, vindo
de forma encarnada, morrendo, na sua ressurreição, nos garantindo a vida eterna. Nós oramos assim no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.